Graça e paz, família de Deus. Nosso devocional hoje é sobre o capítulo 10 do livro de Atos. E aqui temos uma reflexão interessante. Será que as pessoas de boa reputação também precisam do evangelho? Nós falamos no vídeo anterior a respeito de Saulo, o homem que, como nós dizemos, estava pensando estar alinhado com a sua vida espiritual, mas fazia coisas que o desabonavam, coisas perseguia a igreja, fazia coisas terríveis que não agradavam o coração de Deus. Por isso Jesus o encontrou a caminho de Damasco e transformou ali a vida dele. Mas nós chegamos no capítulo 10 e encontramos Cornélio, um homem que descrito no texto, um homem de oração, um homem que ajudava os mais necessitados e também era um homem que temia a Deus. No entanto, Deus promoveu algo na vida desse homem. Disse a ele que era para que ele pedisse para que seus servos fossem buscar Pedro. Deus também da mesma forma falou com Pedro, avisou que esses homens iriam buscá-lo e disse a Pedro que era para ele que fosse com esses homens. Então Pedro chegando até Cornélio, Cornélio explicou a ele a visão que teve e disse a Pedro: então nós estamos aqui, eu e meus familiares, meus amigos, para ouvir o que você tem a dizer para nós. E Pedro então anuncia o evangelho àquele homem. A Bíblia diz que eles aceitaram o evangelho de Jesus, foram cheios do Espírito Santo e ali houve uma transformação na vida daquelas pessoas. Aí talvez você pense, mas ele já não era homem temente a Deus? Sim, mas vamos ver alguns homens na Bíblia que receberam da parte de Deus também alguns elogios, mas que a religião via eles de boa fama, vamos dizer assim, e que precisaram de transformação. O primeiro, o próprio Deus fez muitos elogios a ele. Jó, por exemplo. O homem que se desviava do mal, o homem também temente a Deus. E na verdade, quando Jó passou pela prova, no final de tudo ele disse: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó conhecia Deus de ouvir falar. E ainda que esse conhecimento de ouvir falar fosse suficiente para gerar nele um respeito e um temor a Deus, não era o suficiente para transformar a vida dele. Ele precisou passar por uma transformação, por aquela prova, para que ele pudesse realmente ter uma comunhão com Deus. Nós vemos também Nicodemos, era um mestre da religião, e foi procurar Jesus para um diálogo. E Jesus disse a ele: olha, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai herdar o reino de Deus. Jesus não estava dizendo isso a um homem mau, um homem ímpio. Estava dizendo isso a um mestre da religião, um homem dedicado, que alcançou ali um patamar de reconhecimento dentro da religião, certamente pelas suas boas práticas. Mas ele precisava de novo nascimento, ele precisava reconhecer a Cristo. O Evangelho nos aponta para uma condição de pecaminosidade que o homem vive. O Evangelho começa com um arrependimento ou um convite ao arrependimento. Tanto Jó, quanto Nicodemos, quanto Saulo, quanto Cornélio precisam de arrependimento. E nós também. Todos nós precisamos nos arrepender. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não importa o quanto somos bem vistos pela sociedade ou bem vistos dentro da nossa religião. Se o que fizermos for obras apenas da nossa própria vontade e não a transformação do Espírito, isso certamente não produzirá salvação em nós. A salvação só vem pelo Evangelho. Como nós vemos que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 9, ele entendeu que a salvação não poderia vir por aquilo que ele fazia, e sim através de Jesus. Nós precisamos entender o que Deus precisava fazer na vida de Cornélio. Ele precisava conhecer a Jesus. Todos nós precisamos conhecer o plano perfeito de Deus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabemos que muitas pessoas alcançaram a salvação, por exemplo, Abraão, que foi salvo pela fé sem mesmo ter visto Jesus. Mas a partir do momento em que Jesus veio ao mundo, é necessário que o conheçamos. Porque nós vemos em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A partir do momento em que o caminho é exposto, o caminho nos é revelado, só podemos ser salvos andando por esse caminho. E Cornélio não conhecia esse caminho. Pedro então anunciou o evangelho a ele, anunciou a vontade de Deus e o plano perfeito de Deus, um plano que foi revelado progressivamente em toda a Bíblia até chegar Cristo, chamado de plenitude dos tempos, ou seja, a revelação, a imagem do Deus invisível. E agora Cornélio entendeu. Ele entendeu o que realmente Deus planejava fazer.
em toda a história da humanidade, revelando através dos profetas. O próprio Pedro disse a Cornélio a respeito de Jesus, que ele foi aquele que os profetas anunciaram desde o princípio. Ele era aquele que viria salvar o mundo de seus pecados. Cornélio então entendeu, e nós precisamos entender a nossa condição pecaminosa e que foi necessário que alguém viesse para nos livrar de tudo isso, morresse por nós, pagasse o preço pelos nossos pecados e que também ressuscitasse. Nós sabemos que a revelação de Deus, ela pode se dar de diversas formas, mas a salvação somente através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a vida, e somente através dele. A Bíblia fala que só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Sem ele não há salvação. Cornélio, um homem que temia a Deus, um homem que andava corretamente, fazia seus devocionais no sentido de oração, ajudava os mais necessitados, mas ele precisava ter um encontro com o Evangelho de Jesus. E Jesus deseja que todo homem seja salvo por intermédio da mensagem do Evangelho de Jesus, conforme nós vemos na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6 e capítulo 5 também. A mensagem da reconciliação, a mensagem que fala a respeito de Jesus, ela precisa ser anunciada. E por mais que as pessoas pensam, talvez pela sua reputação, pela moral que conquistaram diante até mesmo da religião, Nicodemos precisou ouvir de Jesus. Sem um novo nascimento, você não entra lá. Vamos orar para que o Senhor nos ajude a compreendermos exatamente isso, o que isso representa na nossa vida e o que isso representa na vida das outras pessoas, e que nós possamos estar cheios de ousadia e sensibilidade para com o Espírito Santo, para que assim, quando Deus quiser salvar pessoas, assim como ele desejou salvar Cornélio, nós possamos estar atentos à voz do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos guie até onde precisamos ir para anunciar o Evangelho, inclusive para aqueles que talvez pensem não necessitar dele. Amém? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua palavra que nos revela quem somos e quem tu és. Ela nos revela os planos do Senhor, nos revela que Jesus é o caminho e que sem ele é impossível nos aproximarmos do Senhor, nosso Pai. Sem ele não há solução para os nossos pecados, para a nossa condição pecaminosa e nossa situação de condenados. Mas em Cristo Jesus há poder para nos salvar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem, tanto de gregos, tanto de judeus. Qualquer homem precisa ser salvo pelo poder do Evangelho e da mensagem da reconciliação. Que o Senhor nos capacite, nos enche de fé e de ousadia para anunciarmos essa mensagem. Nos dê direção, nos revele onde o Senhor deseja que lancemos essa semente. Ainda que nós, por nossas fraquezas e limitações, muitas vezes não conseguimos discernir os solos aonde devemos jogar essas sementes. Mas que o Teu Espírito Santo nos guie e nos mostre para o louvor da Sua glória e para que pessoas cheguem ao conhecimento de Cristo Jesus e sejam salvos assim como o Senhor fez na vida de Cornélio. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Se você foi abençoado e que deseja que outras pessoas também sejam abençoadas através dessa mensagem, compartilhe ela com essas pessoas em nome de Jesus.